E o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais determinou a suspensão da licitação da Copasa, o certame mais aguardado do ano para o setor de saneamento. A decisão foi motivada após denúncias sobre possíveis irregularidades no processo licitório. Quem vai me ajudar a entender o futuro da companhia de saneamento, ele está chegando aqui já, é o Maurício Portugal, colunista da CNN Infra. A gente tem conversado bastante sobre esse tema porque é uma das principais licitações, na verdade, para o setor de saneamento, é a principal licitação do ano de 2026. O Maurício já está aqui do meu lado, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu quero começar a perguntar aqui para o Maurício sobre essa licitação, que é uma licitação, como eu falei, muito importante para o setor de saneamento, e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais apurou supostas irregularidades na licitação e, portanto, suspendeu. Eu queria, na sua avaliação, saber se há de fato algumas falhas que você identificou no processo até agora, Maurício. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde a nossos telespectadores. Fabrício, a coisa é complexa, então eu vou dar um passo atrás para a gente explicar o cenário. Na semana passada, a gente fez uma coluna sobre o processo de desestatização da CNN. Na sexta-feira da semana passada, os documentos tinham sido publicados na quinta-feira, né? Então a gente falou sobre o processo de venda, falou um pouco sobre a Copasa e como é que estava estruturado o processo de venda. Mas esse tipo de desestatização tem muito mais do que apenas o processo de venda. Eu diria que tem um triângulo que você tem que avaliar para ver se o processo está bem feito. Primeiro é o processo de venda, ou seja, a modelagem do leilão, né, das ações da empresa. O segundo é a parte contratual, né, os contratos de concessão com os municípios ou regiões. E na parte contratual, você olha também o modelo regulatório, a relação com a agência reguladora. Essa parte é central para entender se o usuário está protegido, né? E por último, você olha a parte institucional. No setor de saneamento, é comum que você tenha a quebra da área de prestação de serviço em regiões, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, foi quebrado em 4 lotes quando houve a desestatização, o processo de desestatização da SEDAI. Então, são esses 3 pontos. O Tribunal de Contas tocou, sobretudo, no ponto relativo à proteção do usuário, no ponto relativo aos contratos e à regulação. Mas tem aqui uma sutileza que eu acho que é importante a gente assinalar. A decisão do Tribunal de Contas, ela não para os estudos para desestatização, ela para os atos que não tem como você voltar atrás, né? Então ela para somente a venda, por isso que foram publicados os documentos. A decisão que para a venda apenas é de 16 de abril, então de antes da semana passada, quando foi publicados os documentos. Por que a gente não falou dessa decisão naquele dia? Porque a decisão que foi publicada não dizia as razões por que o processo tinha sido parado. Ela se referia a 2 relatórios da área técnica do tribunal que estão sob sigilo, portanto a gente não consegue ter acesso a eles, nos quais estavam ditos quais eram os problemas, né? O que aconteceu durante essa semana? Vazou nos grupos de infraestrutura, né, em vários grupos, quais eram os problemas que esses relatórios apontavam. Não vazaram o relatório, mas vazaram os problemas. Então eu achei que era o caso da gente eventualmente conversar aqui na CNN sobre esses problemas, e o que eu fiz, como eu não tenho um relatório para ter certeza que eles estão no relatório, eu peguei os pontos e eu fui checar se aqueles problemas existiam. A gente não tem certeza que eles estão no relatório, mas os problemas existem. Eu analisei e eles existem, né? Então, acho que é importante a gente noticiar isso. E como esses problemas, é muito importante você trazer essa contextualização, justamente porque são 2 decisões separadas, né? Do processo de venda e o processo de desestatização da Copasa. O quanto esses problemas podem, inclusive, afastar
possíveis investidores, possíveis participantes da licitação, porque, se bem me lembro, o processo licitatório, ele tem algumas falhas, mas ele também tem boas notícias, né? Você mesmo citou algumas semanas que ele trazia mais competitividade, podia trazer mais competitividade. Então, como é que essas duas decisões podem acabar influenciando nesses dois processos, né, da desestatização, mas especialmente no processo de venda? Olha, eu não tenho absoluta certeza que há influência no processo de venda, porque o que a gente está falando aqui é que as obrigações da Copasa com os municípios estão, digamos assim, vou usar um termo não técnico, estão frouxas, não estão estabelecidas da maneira adequada. Para alguns investidores, isso é bom, porque isso reduz a necessidade de investimentos e isso reduz as possibilidades deles terem penalidades aplicadas à Copasa se não houver investimento. Tá? Então, eu não acho que necessariamente esses pontos afastem investidores, né? Mas eu acho que é ruim para o mercado de saneamento, é ruim para alguém que quer, né, que o ambiente de negócios de saneamento seja adequado, seja justo, né, seja competitivo, mas beneficie, sobretudo, os usuários. Né? É por isso que a gente faz desestatização, porque a iniciativa privada consegue cumprir melhor metas do que o poder público com todas as suas amarras. Nesse processo, a dúvida é se o usuário será beneficiado. E aí eu já entro para lhe dar uma ideia de quais são os problemas. Primeiro, exclusão de todas as áreas irregulares. Favelas, por exemplo, estão excluídas aqui da atividade da Copasa de atingir metas de universalização. Em outros lugares se excluiu as favelas das metas? Sim, SEDAI no Rio de Janeiro se excluiu as favelas. Porém, lá na SEDAI se criou uma verba específica que tem que ser investida ano a ano nas favelas. Tá? Então você pega o bloco, um dos blocos lá, tem uma verba de 1,7 bilhão, né, para você fazer investimentos nas favelas. E isso a gente ainda não tem no caso da Copasa, por exemplo. Na Copasa não tem nada semelhante. Um outro ponto importante lá na Copasa, de problema lá na Copasa, é que os contratos com os municípios não foram firmados ainda. O único que a gente teve acesso que foi firmado é o de Belo Horizonte, né? Mas ele trata aí de em torno de 30% da receita, né? 70% da receita você não sabe. Então isso cria um problema para o valuation, né? Mas o pior disso é que o modelo de contrato que está sendo discutido com os municípios é um modelo de contrato que passa a conta do pagamento da outorga aos municípios para o usuário. O modelo diz expressamente, de Belo Horizonte já assinado, diz expressamente que o valor que foi pago ao município de Belo Horizonte vai aumentar a tarifa ao usuário, não tem nenhum mecanismo de amortecimento desse aumento. São Paulo tem mecanismo de amortecimento, criou um fundo de saneamento para isso. Não tem nenhum mecanismo de amortecimento e, portanto, a gente tem incerteza de qual será a tarifa, porque cada negociação vai implicar num pagamento de outorga a cada município. Estamos falando de mais de 600 municípios. E cada vez... o que a gente pode ter é a certeza de que vão ser atendidos, vai ter a iniciativa privada muito mais fôlego para fazer esses atendimentos, só que vai recair sobre o consumidor vai pagar mais. Exatamente, exatamente. Aí, por último, e aí essa última deixa em dúvida, inclusive, se de fato as metas serão atingidas, as obrigações de investimento são completamente referenciais. Tem uma cláusula que diz que a Copasa pode desistir de investimentos, ela não precisa apresentar relatórios, né, da evolução das obras aos verificadores independentes e isso termina criando uma espécie de imunidade. Veja, e aí a questão tem nuances técnicos importantes que eu acho que a gente precisa falar para os nossos telespectadores. Não é um problema e é relativamente comum que em contratos de concessão você estabeleça as metas e não as obrigações de meio, ou seja, você não condicione o concessionário a seguir o plano que o governo fez de investimento, porque o concessionário pode achar formas mais eficientes de atingir as metas. O problema é que o desenho
dessa relativização das obrigações de investimento neste contrato dá a impressão, não foi bem feito, e por isso dá a impressão que vai relativizar também o atingimento das metas, né? Há argumentos para você relativizar, né, o cumprimento das metas. Então, eu realmente acho, né, que o TCE, se foram essas as razões, né, essas razões foram divulgadas, não estão na decisão que se tornou pública. Se forem essas as razões, o TCE tem razão de parar, precisa reestruturar, fazer um processo bem feito, como foi o da Sabesp, né? Apesar de haver coisas a elogiar, né? Como você falou, a modelagem da venda tem um aspecto muito interessante, que ele permite que participe da oferta, né, participe do leilão, empresas que têm entre seus controladores fundos de investimento e bancos, né? O leilão da Sabesp, essa restrição foi feita, eu acho que foi uma restrição inadequada, e isso tirou, por exemplo, a Egea, né, do caso lá da Sabesp. Nesse caso, a Egea conseguiria participar, considerando apenas esse problema que ela teve no caso da Sabesp. Então, isso é uma coisa a se elogiar, né? Então, não tem só problemas, tem também pequenas evoluções, né? Mas os problemas em relação ao usuário e em relação à regulação, esses eu creio que precisavam ser resolvidos antes de uma desestatização. Maurício Portugal, colunista da CNN Infra, dando essa contextualização sobre esse que é um dos leilões mais importantes e aguardados do ano. Muito obrigado por ter vindo aqui nesse feriado, né, 1º de maio. A gente conta sempre com a sua participação aqui na CNN. Obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre esses temas. Então, pode contar com a minha presença nas próximas. Contaremos.